Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 5. Amém, queridos? Amém. Ajude seu irmão a encontrar, para que possamos fazer menção da palavra de Deus. Capítulo 5, Novo Testamento, lá no finalzinho, capítulo de número 5. Isso, Mateus, capítulo 5. Nós vamos ver hoje sobre as bem-aventuranças. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Está escrito assim a palavra de Deus. Versículo 1. Vendo Jesus a multidão, as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por amor e por causa de mim, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém, queridos? Podemos assentar, dando graças a Deus e glória a Jesus. Amados, estamos diante de um texto bíblico a qual Jesus ele vai sair agora do seu processo batismal, quando ele está vindo a caminho de João Batista, a caminho para se encontrar com João o Batista, não João o apóstolo, para assim ser batizado e dar início ao teu ministério. No capítulo 4, a Bíblia diz que era necessário que Jesus fosse batizado por João, para que se cumprisse a profecia, a palavra de Deus. Quando Jesus ele sai da água, o texto diz que ouviu-se do céu uma voz que dizia: Este é meu filho muito amado, a quem eu me comprazo. E automaticamente o Espírito Santo
pousou sobre Jesus em uma forma corpórea de uma pomba. Quando Jesus saiu do Rio Jordão, Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus está no deserto. Jesus, ele está passando pela sua prova, pelo seu crivo. Jesus está passando pelo seu momento único e particular. Quando Jesus sai do Jordão, ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. Quando Jesus faz isso, no término, o diabo começa a tentá-lo. E ao tentá-lo, o diabo vai levá-lo a 3 lugares principais na Palestina. O diabo vai levar ele de volta ao deserto e vai mostrar a ele algumas pedras. E o diabo vai dizer para Jesus: peça que estas pedras se transformem em pão, para que mate a sua fome. E Jesus vai responder ao inimigo dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo, ele perde na sua primeira tentativa. Na sua segunda tentativa, o diabo vai conduzir Jesus em cima de uma montanha, de um penhasco, e vai dizer: lança-te daqui, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que te guarde, para que te livre. Jesus outra vez vai se apoderar da palavra e vai responder. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Na segunda tentativa, o diabo fracassou. O diabo agora vai conduzir Jesus ao pináculo do templo de Jerusalém. Quando ele chega no pináculo do templo, ele mostra para Jesus todo o reino, a vastação, a imensidão do reino. E o diabo vai dizer para ele: eu te dou tudo isso se você se prostrar a mim. E Jesus vai se apoderar da palavra e vai lhe responder. Também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Eu aprendo que o diabo ele vai tentar a primeira, ele vai tentar a segunda, ele vai tentar a terceira, e na quarta tentativa ele vai ser derrotado para a glória do nome de Jesus. Posteriormente, a Bíblia nos diz que o nosso mestre agora está sozinho, e os anjos de Deus vêm trazendo na mão pão, está matando a fome de Jesus. Ora, Jesus passou pelo deserto, passou pelo jejum, passou pela oração, enfrentou Satanás e o derrotou pelo
seu ministério. Jesus vai chegar diante dos discípulos e vai convocá-los. E quando convoca, a minha Bíblia diz que Jesus, ele é convocado a anunciar o Evangelho, a pregar as boas novas, a falar acerca do princípio, do início de um milênio, de uma geração de graça, de misericórdia, de compaixão, de complacência. Observe, é uma introdução, porque nós vamos falar sobre outra coisa nesta noite. E Jesus pregou durante muito tempo, só que Jesus precisava doutrinar a sua igreja. Jesus precisava admoestar os seus discípulos. Jesus precisava dar discípulos. Jesus precisava dar, aleluia, princípios para ele. Jesus precisava conduzi-lo aos seus discípulos com os primeiros patamares a serem galgados. A Bíblia diz que o nosso Cristo, depois de operar milagres, depois de operar maravilhas, depois de fazer grandes coisas, Jesus ele sobe no monte, e naquele monte os seus discípulos se aproximam. Quando os discípulos se aproximam, Jesus está vendo que é a hora, é o momento, é o dia de doutrinar os seus discípulos. Agora preste atenção aqui numa coisa: discípulo que é discípulo, ele tem que ser doutrinado. Discípulo que é discípulo só não vem em busca de um milagre, mas vem em busca do pão que desce do céu. Um discípulo que é discípulo, ele segue e acompanha o mestre, não somente pelo que ele faz, não somente pelos sinais miraculosos, mas o discípulo acompanha Jesus porque Jesus tem comida para dar. Os discípulos não acompanham Jesus porque Jesus não era bonito, porque Jesus não era atraente, porque Jesus não era belo. O próprio profeta Isaías diz que um homem, aleluia, chamado Cristo, ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, ele não tinha beleza, ele não tinha atração alguma para que ninguém desejasse ser igual a ele, mas, vírgula, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, regenerados, transformados. E se você está aqui hoje, não é pela beleza de Jesus, é porque Jesus te resgatou. Discípulo que é discípulo acompanha o mestre porque o mestre tem doutrina. Discípulo que é discípulo acompanha o mestre porque o mestre não fala o que agrada, fala o que precisa ouvir. Discípulo que é discípulo acompanha o mestre não por causa do paralítico andar, não por causa do cego enxergar, mas porque aonde Jesus está alguma coisa pode acontecer. Discípulo que é discípulo ouve a sua doutrina e segue, obedece a voz do sumo pastor. Eu vou desmitificar algo aqui nesta noite. Não existe essa tese, essa história, preste atenção, de que, pode abrir a porta, de que, pastor, de que ovelha só segue ao pastor Jesus Cristo. Isso é mentira do diabo. Igreja, ela tem pastor constituído por Deus, doutrinado por Deus, recebe a revelação de Deus para alimentar a igreja. É por isso que Jeremias disse: ai dos pastores de Israel, que não cuida e nem preserva as ovelhas do Senhor. Você tem pastor
e o seu pastor se preocupa com você, ele ora por você, ele quer lhe ensinar para morar no céu. Não existe essa questão de que ovelha segue a Jesus. Eu lhe pergunto, você está vendo Jesus agora? Me responda com toda sinceridade. Você está vendo Jesus agora? Sim ou não? Sim ou não? Pode falar, abre a boca, sim ou não? Claro que não, irmãos. Você não está vendo Jesus aqui, mas você pode senti-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. Existem duas maneiras, se ele quiser, claro. Oh, ele faz você senti-lo ou ele se materializa para você. Mas se ele, aleluia, ele prefere fazer você sentir, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você e ele opera grandes coisas através do teu Santo Espírito. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Espírito Santo está aí. É por isso que quando você ouve a palavra, fale, é por isso que quando você ouve a palavra, ela surte efeito dentro de você, porque é ele que faz a obra. Alguém pode dar glória a Deus por isso? A minha Bíblia diz que Jesus está sentado e ele chama os seus discípulos. Observe o texto bíblico. Ele está sentado e ele chama os seus. Ou melhor, deixa eu verificar e ver se é isso mesmo. Vendo Jesus, a multidão subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram. Então, é uma falta, uma interpretação errada. A multidão não foi chamada por ele. A multidão se aproximou a ele. Pastor, o que é isso? É simples, que quem quer estar com Jesus, vai aonde ele está. Quem quer receber de Jesus, se aproxima aonde ele está. Se Jesus estiver nesta igreja, você pode vir aqui até enquanto Jesus estiver operando, falando, usando, bradando, porque o dia que Jesus sair daqui, não tem mais satisfação, você está. E nem eu quero estar aqui se Jesus não estiver. Interessante que a multidão se aproxima. Quando a multidão se aproxima, está incluso os seus discípulos. E os discípulos sentam perto de Jesus. Ao sentar perto de Jesus, os discípulos querem ouvir. Porque você só se aproxima de alguém para ouvir alguma coisa. Porque aquela pessoa tem algo para lhe falar. Tem algo para compartilhar. Tem um conselho para dar. Tem um puxão de orelha para fazer. Tem algo para falar com você. Observe que os discípulos se aproximavam. Para quê, pastor? Para ouvir o que Jesus tinha para falar. Agora preste atenção aqui, por favor. Jesus lhe trouxe na casa dele. Jesus lhe traz em todos os cultos. Porque você precisa ouvir a voz do seu pastor. Você precisa ouvir a voz de Deus. Pastor, quem é que Deus vai usar? O teu pastor. Se não fosse existir pastor, não existia ovelha. Cada um ia ser guiado por livre e espontânea vontade e ia viver a vida que quer. Hã? Ia ser bode. Eu não queria falar isso não, mas já que ela falou. Mas é a verdade, está na Bíblia, tá, irmão? Ela está falando ali, mas está na Bíblia. Está entendendo? Porque eu já preguei uma vez sobre isso e quando a gente falou bode, o irmão parou no final do culto e veio dizer, pastor, que história é você dizer que eu sou bode? Falei, irmão, você estava onde na hora da mensagem? Ele, eu estava aqui, pois não parece, porque eu falei, expliquei, desenhei e você não entendeu. Então Jesus, ele constituiu líderes, pastores, com uma procedência boa ou não, com um testemunho bom ou não, mas é pastor. Para quê, pastor Vinícius? Para conduzir o rebanho. Como que você vai aprender? Na doutrina. Como
você vai saber o que tem que fazer? Ouvindo. Como você vai saber e aprender como adorar, como glorificar e como dizer? É simples. Quando você vem para o culto, o Senhor usa o pastor da igreja, usa o pregador da noite e vai lhe dar conselhos, vai lhe trazer uma palavra, vai lhe corrigir, vai lhe exortar, vai mexer com a sua ferida, mas no final tem um bálsamo de Gileade para poder curar, tem o refrigério do céu, tem a porta que se abre, tem o milagre que desce, tem vitória para a igreja. É por isso que você está aqui nessa noite. O discípulo que é discípulo tem que estar do lado do seu pastor. Vai chegar uma hora que Deus vai provar a sua fé. E eu vou ver se você está comigo no bem e no mal. No mal e no bem. Na bênção ou na prova. Na prova ou na bênção. Vai chegar uma hora que o Senhor vai estreitar. E quando Ele estreitar, a gente vai ver o que vai acontecer. Onde é que vai dar esse negócio? A minha mãe, ela costuma dizer que depois do fritar dos ovos, ela quer saber o que vai sobrar para ela. E é interessante isso, eu escuto ela falar isso, e coincidiu de se calhar, encaixar com esta mensagem. Porque no começo, querido, tudo é flores. No começo o discípulo quer estar perto. No começo o discípulo quer ouvir, está sedento. Mas depois que adquire um conhecimentozinho, já sabe orar, já sabe pregar, já sabe louvar, começa a ver defeito na igreja. Começa a ver defeito no pastor. Começa a ver defeito na irmã. Aí gera um pretexto para sair da igreja. Aqui, ó. É na Bíblia. Mas eu nunca vi os discípulos abandonar Jesus. Calma, pastor, mas você está pregando errado. Não, eu vou chegar onde você quer chegar. Quando Jesus estava prestes a morrer, tinha que se cumprir. Diga para o seu irmão, aquilo dali era profecia e tinha que se cumprir. Os discípulos iam se afastar. Para quê, pastor? Para Jesus ser levado como ovelha muda ao matador. Por isso que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me ama, amo. Tu me ama, amo. Tu me ama, amo. Pois antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus, ele provou a fé do discípulo até a última instância. Ele colocou na casca do alho. Vamos ver se vocês são discípulos. Ei, sobe no barco. Vamos comigo para outra margem. Como é que é? Vamos para outra margem. É mesmo? É. No meio do mar. Veio a tempestade. Veio o vento. E Jesus quer ver se eles são discípulos mesmo. Só na hora do bem pão. Ser discípulo na hora da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos é muito fácil. Ser discípulo quando Jesus transforma a água em vinho é muito fácil. Ser discípulo quando Jesus está sentado na casa dos publicanos e dos fariseus comendo e bebendo é muito fácil. Ser discípulo quando Jesus está na casa de Zaqueu comendo e bebendo é muito fácil. Eu quero ver ser discípulo quando Jesus precisa de alguém para carregar a cruz. Eu quero ver ser discípulo quando Jesus precisa de alguém para fazer o evangelismo, para ajudar a limpar a igreja, para ajudar a levar a palavra, para fazer a obra. Discípulo que é discípulo começa a obra e termina. Pergunta para o seu irmão: você é discípulo? O que eu sou na igreja, pastor? Você é discípulo. Você vai dar glória. Você é ovelha do Senhor. Aí Jesus escapou, sentou, os discípulos ficaram fazendo o quê? Aguardando. Ou seja, passe. Diga para o seu irmão: deixa ele ser avexado. Tenha paciência. Porque quem espera alcança. Fala com fé que é recado de Deus. Fala. Quem espera alcança.
Aleluia! Bate palma para Jesus. Atende, por favor. Sentou, se aproximaram e Jesus vai começar a discursar com eles. E vai dizer: bem-aventurado os que sofrem. Jesus está dando para os discípulos a cartilha do Evangelho. Diga para o seu irmão: você conhece a cartilha do Evangelho? Vai conhecer hoje. Oh, glória a Deus. Pastor, o Evangelho de Cristo é um mar de rosa? Não, de espinho. Pastor, o Evangelho de Jesus é o Evangelho light? Não, é diet. Glória a Deus. Pastor, o Evangelho de Jesus é no escuro? Não, é no claro. Oh, glória a Deus. Pastor, o Evangelho de Jesus é oba-oba? Não, é seriedade. Oh, glória a Deus. Pastor, o Evangelho de Jesus é fazer o que eu quero, quando eu quero e na hora que eu quero? Não, é o que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, quem manda é Ele, quem fala é Ele, tudo é Ele. Glória a Deus. Discípulo que é discípulo faz o que Ele quer. Eu estou falando aqui porque eu também sou discípulo. Glória a Deus. Antes de eu ser pastor, antes de eu ser obreiro, eu já fui ovelha. Oh, glória a Deus. E como ovelha, aprendi que eu tenho que ouvir a voz do meu Deus. Errou, pastor. Por que, irmã Célia, a voz do seu pastor? Porque você vai precisar de uma orientação. Deus vai usar alguém. Glória a Deus. Diga para os irmãos: não existe pessoa melhor Não existe pessoa melhor. para lhe dar uma orientação. Para lhe dar uma orientação, Oh, glória a Deus. a não ser o teu pastor. Oh, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque ele quer o seu bem. Oh, glória a Ele quer Deus. ver a sua vitória. Verdade. Pastor, o que o pastor faz? Segura. Vamos aqui. Jesus começou a pregar: bem-aventurados humildes de espírito. Glórias. Bem-aventurados humildes de espírito, Glória a Deus. porque deles é o reino dos discípulo, pastor, ovelha, tem que ser humilde. Glória a Deus. Pastor, discípulo, ovelha. Ovelha, discípulo, tem que ser humilde. Por quê, pastor? Humildade não se compra, se conquista. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque humildade não está à venda no supermercado Cometa e nem no Frangolândia. Você adquire na casa de Deus, obedecendo a Deus, ouvindo a Deus, submisso a Deus, obedecendo a palavra, obedecendo a liderança. É na casa de Deus que você aprende a humildade. Pastor, me dá um exemplo de humildade. É claro. Glória a Deus. Jesus foi lá na Cumbuca. Pegou o lenço. Senta, Pedro. Senta, Pedro. E Pedro era tão teimoso que a gente tem que falar 3 vezes: senta, rapaz. Discípulo teimoso, irmão, só apanha. Ó, Jesus pega a panela, né, hoje. Ó o exemplo de humilde. Pega os pés de Pedro, cheio de chulé, cheio de poeira, bota na panela e começa a lavar. Glória a Deus. Pedro, ai, Jesus, o que foi? Pedro está com medo da água, está gelada, está não, mestre. Porque eu não sou digno. Se eu não lavar o seu pé aqui embaixo, você não tem parte comigo no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Pedro, não, é só o pé, não, Jesus, não, tira a roupa, me lava logo o bodinho, não quero ir pro céu. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: discípulo que é discípulo, começa servindo Glória a Deus. para depois ser servido. Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Aleluia. Agora, existe uma controvérsia. Existe aquele que pode e existe aquele que não pode ser.
Existem várias maneiras e várias formas de você servir alguém. E não existe a melhor maneira de você servir o seu irmão a não ser orando por ele. Glória a Deus. Discípulo que é discípulo, ele não ora por aquele que lhe ama, ele ora por aquele que lhe odeia. Vai pegando aí. Vamos aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Discípulo não é seu. Discípulo não é turrão. Discípulo que é discípulo, ele não tem o seu eu como prevalecedor, mas ele é um homem e uma mulher aquebrantados. Discípulo, ele tem sensibilidade. Glória a Deus. Pergunta para o seu irmão: Glória a Deus. o que você é? Você é seguidor ou tu é discípulo? Discípulo, quando sente a presença do mestre, ele começa a chorar. Glória a Deus. Ele se aquebranta. Por quê, pastor? Porque ele está sentindo algo diferente. Se você é discípulo de Jesus, quando ele se aproxima de você, você não consegue ficar do mesmo jeito. Se você é discípulo, é discípula, quando o mestre chega, a carne, ó, coração, e o arrepio dos cabelos. Por que, pastor? Porque discípulo sente a presença do seu pastor. Glória a Deus. Segura aí. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pastor, o que é fome e sede de justiça? Talvez você está pensando que fome e sede de justiça é você andar por aí fazendo tudo que agrade. Fome e sede de justiça, querido, é você não concordar com a mentira, é você não compactuar com o erro, é você não compactuar com o pecado. Dá para dar uma glória? Fome e sede de justiça é aonde ele vai. Tem duas testemunhas e ele é uma das tais. Vão perguntar para ele quem foi que falou a verdade. Ele vai dizer: quem falou a verdade foi ele, e quem mentiu foi ela. Por quê? Porque ele tem fome, ele tem sede de justiça. Diga para o seu irmão: se você for justo, vão ser justos com você. Se você for honesto, vão ser honestos com você. O que tu plantar aqui, você vai colher aqui. Essa é a lei de Deus. Bate palma para Jesus. A lei de Deus não começa somente lá em cima, ela começa aqui dentro. Segura aí. Acabou não. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Observe. Vai pra cá. Observe que Jesus está fazendo um trocadilho. Eles olham: se você faz, vou fazer com você. Se você dá, vou te dar. Se você pede, vou te pedir. Se você bate, tu vai apanhar. Se você chora, tu vai ser consolado. Observe o trocadilho de Jesus. Observe. Bem-aventurados misericordiosos, porque aí ele sempre tem uma vírgula. Olha aí, tem uma vírgula. Porque alcançarão misericórdia. Pastor, discípulo tem que ser misericordioso? Tem. Irmão, isso aqui é a primeira lição. Pastor, eu voltei para Jesus, eu aceitei, me reconciliei, e eu estou com uma grande ira no coração. Você
vai ter que aprender a ser misericordioso. Glória a Deus. Pastor, eu tenho ódio daquela mulher. Vai ter que ser misericordioso. Veio para Jesus, a velha criatura fica lá fora. Olha para o seu irmão e diga: é melhor você ser misericordioso hoje para poder entrar no céu, porque senão pode esquecer o céu. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Pastor, discípulo é misericordioso? É, por quê? Porque Jesus era misericordioso. Tentaram pegar Jesus de tudo quanto era jeito. Quanto mais queriam pegar Jesus, mais Jesus passava no meio dos fariseus. Quanto mais queriam ver a queda de Jesus, mais Jesus estava no meio da multidão. Por quê? Porque Jesus não guardava mágoa, rancor, ira. Jesus está dizendo: quer ter misericórdia no dia da tribulação? Seja misericordioso. Quer ser perdoado? Perdoe. Quer amar? Quer ser amado? Ame. Quer ser bem visto? Abrace. Diga para o seu irmão: se você tem algo contra o seu irmão, tem ira, tem mágoa, tem rancor, tem ódio, isso não é coisa de cristão. Você está aprendendo a doutrina de Jesus. Bate palma para ele, porque ele merece. Pastor, mas hoje não é quarta-feira, mas foi o que Deus mandou pregar. Eu não obedeço você, eu obedeço a Jesus. Tem que falar o que ele manda. Se comendo ou não, eu tenho que falar, pregar o que ele manda. Segura aí. Eu só estou passando porque já a hora até passou. Bem-aventurado os limpos de coração. Aí ele vai descendo o nível. Observe que ele pegou, ele falou, né? Olha que ele pegou quem? Os que choram, né? Os humildes. Ele foi só dando a pincelada. Mas ele foi baixando o nível. O nível não começa de cima para baixo. Começa de baixo para cima. O nível de baixo para cima. Ou seja, o sermão de Jesus estava sendo ao contrário. Era para ter começado do versículo 12 ao versículo 1. Mas aqui o escritor colocou o quê? Do versículo 1 ao versículo 12, em ordem alfabética, cronológica, ordem numeral. Para quê? Para que pudesse facilitar o entendimento. Mas a interpretação começa de baixo para cima. Observe que ele falou dos humildes, falou dos que choram, falou dos mansos. Mas quando ele falou dos que têm fome, mas quando ele chega no verso 7, verso 8, verso 9 e verso 10, chibata para 10, a gente come sozinho. Por quê, pastor? Porque no verso 7 ele está falando: se você quer ser misericordioso, quer ter misericórdia, seja misericordioso. No verso 8 ele está dizendo: se você quer ser limpo, se você quer que alguém te limpe, seja uma pessoa que limpa. Ou seja, se você quer que os seus irmãos tenham um coração limpo ao teu respeito, tenha você por ele também. Olha o que ele diz aqui, ó: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a... Eu pergunto para a igreja que é inteligente me responde: uma pessoa que tem mágoa tem um coração limpo? Está fraco. Uma pessoa que tem mágoa tem um coração limpo? Não. Uma pessoa que tem raiva